Bem, pessoal, dando continuidade aí, a galera do oitavo ano, a gente vai falar da aula de hoje, do dia 27/5, tá? Que fala sobre o iluminismo e a formação da ilustração. Bem, então basicamente, galera, o que o professor falou, ele vai estar dando uma pequena introdução de como os ideais iluministas surgiram de fato, e a partir dessa introdução ele vai discorrer sobre a nossa última aula que nós fizemos sobre o iluminismo, tá bom? Essa nossa última aula ela vai falar muito sobre a questão dos ideais, dos pensadores. Quem se ficar com dúvida nessa aula, eu sugiro para vocês retomarem aquela aula anterior sobre o iluminismo. Porque o professor ele acaba entrando muita parte. Então vai ser um pouquinho curto o que nós vamos falar hoje, que a gente vai, para não ficar repetitivo, vamos só falar da questão da introdução do iluminismo, como ele coloca essas ações, tá bom? Então ele vai colocar que o iluminismo ele só vai surgir graças à queda do antigo regime. O que é o antigo regime? É o governo absolutista, no qual o rei manda e assim por diante. Tirando esse regime, consequentemente, eles vão lutar pela queda de uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Você não tem uma classe social que nós temos hoje, classe média alta, média baixa e assim por diante, não. Ou você é rico ou você é pobre. E a partir dessa classe estamental você não tem possibilidade de ascensão de classe. Ou seja, se você nasceu pobre, você não vai se tornar rico. E se você nasceu rico, você não vai se tornar pobre. Então, para garantir um acesso igual a toda a população, eles vão começar a questionar essas ações. Quais ações são essas? A centralização do poder do rei, principalmente. Por que o rei é soberano? Por que o rei faz e nós obedecemos? Só que simplesmente eu não posso acordar e questionar essas ações. Tá? O povo segue essa linha de pensamento porque existiam pessoas, né, pensadores que influenciavam as pessoas a se comportarem dessa forma, tá? Criando uma relação chamada de soberano e de súdito. E aí, para entender essa relação, ele vai falar sobre 3 autores principais, tá? Ele vai falar sobre o Hobbes, o Bossuet e o John Locke, tá? Então nós vamos ter aí 2 caras que vão optar por manter o modelo do governo absolutista e o último que vai pensar numa nova conjunção de ideias, um novo conjunto de ideias que consequentemente vai levar ao iluminismo. Então o primeiro que ele fala vai ser o Hobbes. O Hobbes ele vai buscar um pensamento político. Qual que é a ideia principal dele? O soberano é detentor de todos os direitos. Ele é apto a fazer escolhas. Então, a partir do momento que ele coloca esse pensamento, ele coloca a seguinte ideia: olha, o rei sabe o que ele está fazendo e ele tem que escolher. E aí o povo não pode tomar decisões porque ele não tem noção nenhuma do que ele está fazendo, ele não pensa. Então ele coloca essa ideia do povo não ter seus direitos como uma espécie de vantagem. Olha, então para vocês não fazerem merda, né, vocês não fazerem coisas ruins com o teu governo, o que nós vamos fazer? Vocês não têm direito a nada e o rei manda e obedece. Esse era o ideal do Hobbes para manter esse governo absolutista. Já, né, como estamos falando de século XV, né, do século XV até o século XVIII, você vai ter um cunho religioso. O que é isso? Uma influência religiosa muito forte. E vamos ter pensadores que também vão ter essa influência. Um desses pensadores é o Bossuet. O Bossuet ele vai colocar a seguinte lógica, que o governante é o escolhido de Deus. Portanto, se eu questiono o governante, eu estou questionando a Deus. E questionar a Deus neste período entre o século XV e o século XVIII é basicamente você assinar uma pena de morte, tá? Seja a morte física ou seja a morte social. Pô, professor, o que o senhor quer dizer com morte social? Você acabou para a sociedade, cara. Você é visto como o pior cara do mundo naquela época. Então, o que acontece? Ele vai colocar, o Bossuet, que o poder desse rei, né, está constando em passagens bíblicas. Então, ele deve manter essa ação, porque ele foi o escolhido. Se eu questiono ele, consequentemente, eu estou questionando Deus. E durante o século XV e XVIII, questionar Deus não era uma boa ideia, tá bom? Esses 2 caras vão querer manter essa lógica e vão ser os caras que vão levar a gente a entender por que a monarquia absolutista existia naquela época e estava firme e forte. Já o terceiro autor, que é esse tal de John Locke, que a gente comentou no início do iluminismo, ele vai começar a pensar num processo que nós chamamos de liberalismo, que é o quê? Olha, o ser humano ele tem que ter direito às coisas, direito à sua propriedade, direito ao seu pensamento, tá? E o governante tem que trabalhar para a população. Só que o que acontece? Ele vai iniciar esse processo lá por volta do 15, 16, ele vai começar esses ideais
E vai ter um grande problema em relação a isso. Pensa para aquela época, você tendo pessoas extremamente presas à questão religiosa, pessoas extremamente presas ao pensamento do que o rei quer. Chega o John Locke e fala assim, ó, cara, vocês têm direito às coisas, vocês têm direito a tudo, e o rei tem que trabalhar para vocês. Por que isso? O John Locke ele vai se embasar nessa questão de que o quê? A população ela deve ser ouvida e deve ser participativa. Por quê? A população também faz parte do reino. E sem o reino, ou melhor, a população faz parte do reino e sem a população o reino não existe. Então John Locke vai dar aquele start para o pessoal para iniciar esse processo de iluminismo, dessas ideias iluministas. Tá bom? Bem, a partir deste momento, então você tem o surgimento, graças aos ideais de John Locke serem difundidos, graças à situação da França, tá envolvida em várias dívidas, em vários escândalos dos reis, e isso vai fazer com que as ideias iluministas comecem a surgir. E aí um ponto legal que o professor trabalha, né, que é a questão do despotismo, né, dos déspotas esclarecidas. O que isso quer dizer, galera? Então existiam muitos governantes que perceberam que após que o iluminismo ele foi implantado, eles perceberam, poxa, eu não posso mais fechar os olhos para isso. Eu não posso simplesmente falar, não, eu vou continuar sendo absolutista, porque não ia dar certo. Não ia dar certo politicamente e para a vida dos caras também não ia dar certo, porque senão os caras iam para a guilhotina. Então o que eles começam a fazer? Eles começam a se colocar como falsos iluministas. Então esses déspotas esclarecidos são falsos iluministas. São reis que vão usar as ações do iluminismo e interpretar essas ações de maneira diferente e de maneira a se autofavorecer. Tá? Então, por exemplo, consta lá o direito de liberdade de expressão. Beleza. Então o cara vai falar, não, eu sou um rei que acredita nos ideais iluministas, e você tem liberdade de expressão desde que a sua opinião não venha me ferir, ou seja, desde que eu concorde com o que você está falando. Então, tá vendo que ele vai manipular essas ideias? Os déspotas esclarecidas faziam isso, tá? E nas aulas mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre a questão desses caras aí. Mas basicamente a aula de hoje ele coloca o quê? A introdução ao iluminismo, tá? Como o iluminismo surgiu e por que ele surgiu, e como essa forma de governo anterior ao iluminismo, que era o governo absolutista, como ela manteve ainda em funcionamento na cabeça do pessoal antes do iluminismo. Tá bom, pessoal? Até mais. Fiquem com Deus.